Olá, a graça e paz, meu nome é Murilo Candeias, sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Eu quero compartilhar contigo motivos de sermos alegres. Eu não sei como você passa no dia de hoje, se você está feliz, se você não está, se você está contente, se você tem motivos de alegria ou se você de fato está passando por momentos de grande tristeza. Mas seja lá qual for o seu momento, eu entendo que saber um motivo de estar alegre é sempre uma boa âncora para as nossas vidas quando estivermos passando por momentos de dificuldade. Então, eu quero te convidar a ser alegre e te mostrar por que os cristãos são tão alegres. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, o capítulo 126. Eu vou ler contigo apenas 3 versículos e você vai entender o porquê de sermos alegres. Vamos lá? Vamos à leitura. Livro de Salmos, o capítulo 126, são apenas 3 versículos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Olha, esse salmo aqui, ele é entendido por estudiosos da Bíblia que ele foi construído em alusão a uma época que o povo de Israel, o povo de Judá, estava escravo em Babilônia, escravo do imperador Nabucodonosor. Mas mesmo como pessoas escravas que estavam, eles puderam dizer: por isso estamos alegres. Mas por isso o quê? Certamente a nossa resposta está no primeiro versículo. E o primeiro versículo diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Olha, o que eu quero te dizer? Que todo ser humano na face da terra, todo ser humano que comete pecado, e certamente você é alguém que comete pecado, o conceito de pecado é o conceito de erro contra o Senhor, contra o Criador de todas as coisas, e certamente você é uma pessoa humilde que é capaz de dizer: sim, eu cometo pecado. Então, se você sendo um pecador, e você é um pecador, você é uma dessas pessoas que estão escravas do pecado. Então eu quero usar aqui um símbolo, tal qual Babilônia escravizava o povo de Deus, escravizava outras nações. Eu quero te dizer que o pecado, o erro contra Jeová, o erro contra Deus, aquele que nós chamamos de Pai, ele escraviza a todas as pessoas, mesmo aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Então, tal qual Babilônia escravizava, o pecado escraviza. E o pecado escraviza de diversas formas. Eu quero te deixar apenas com alguns exemplos para você logo entender como é difícil e pela nossa própria força se torna impossível escaparmos de uma mão tão forte, tão poderosa quanto a mão do pecado. Imagina que você é uma pessoa que mente. Então, do nada a gente te lança o desafio e falamos para você: não minta mais. Não minta mais daqui para frente. Não importa qual seja a ocasião que você entenda ser oportuna, que a mentira vai te fazer algum tipo de favor, não minta. Você logo vai perceber que você é incapaz de mentir. Ou se você é uma pessoa que tem o mau hábito de falar palavrão, se nós te pedirmos assim: olha, não fale mais palavrão, você logo vai se perceber como uma pessoa incapaz de falar palavrão. E temos diversos outros vícios, outros meios que o pecado torna as pessoas como escravas. E como eu disse, ele não faz isso apenas com aqueles que não são filhos de Deus, com pessoas que não confessam o Senhor como seu Pai ainda, mas também com nós que somos filhos do Senhor. O que eu estou dizendo? Mesmo nós que nascemos novamente, nós acabamos tropeçando, nós acabamos pecando, nós não conseguimos passar esta vida sem cometer pecados contra o nosso Senhor, contra o nosso Pai. E isso certamente é um motivo de tristeza. Isso é uma coisa que faz com que a gente esteja sempre batalhando, lutando para querer se libertar. Mas, como eu disse, o pecado se mostra como um senhor, como um detentor de escravos. E isso é algo que limita a sua alegria. Como eu falei, você pode estar vivendo num lugar onde diversas pessoas tenham o mesmo tipo de problemática que a sua. Talvez seja uma pessoa mentirosa, incapaz de manter a sua palavra, uma pessoa que trai a sua esposa. E por aí afora você pode pensar em diversos tipos de mazela. E você e essas pessoas não conseguem se libertar dessa situação. Porém, como o salmista disse, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aqui eu quero chamar bastante a sua atenção. Por favor, preste atenção no que eu vou te dizer agora.
Quando o Senhor restaura a sorte de Sião. O que isso significa para a gente nos dias de hoje? Significa que há um tempo para o favor do Senhor alcançar a minha e a sua vida, de uma forma a te libertar daquilo que hoje te faz escravo, daquilo que hoje te proporciona tanto sofrimento, daquilo que hoje impede com que a sua família viva uma alegria plena, satisfatória. Há um momento, mas há também no Senhor uma palavra quando. E quando o Senhor restaurar a sua sorte, você e a sua família vão ficar como quem sonham. E por que vocês ficarão assim? Porque vocês entenderão que apenas com a força do seu braço, com a força do seu querer, você não deu conta de manter a sua família como você queria, você não deu conta de tratar a sua esposa como queria, você não deu conta de ser o funcionário que você queria, você não tem dado conta de se transformar a pessoa que você sonhou. E por quê? Por conta do pecado, deste inimigo tão feroz que temos. Mas eu quero mais uma vez dizer, há um tempo, que aqui o salmista disse quando. O livro de Eclesiastes diz que há um tempo oportuno para todas as coisas debaixo do céu. E o tempo do Senhor restaurar a minha e a sua sorte, ele é o tempo chamado tempo de arrependimento. Então, para que o Senhor possa restaurar a sua sorte, para que o Senhor possa fazer que você seja uma pessoa que logo volte a sorrir, possa estar com os seus lábios alegres, cantando, você precisa primariamente se arrepender. E o dia de hoje é o dia de arrependimento. Eu quero te convidar a arrepender-se dos seus pecados, porque se assim você fizer, certamente esse quando do Senhor se fará na sua vida nos dias de hoje. E quando isso acontece, quando o Senhor restaura a sua sorte, aquelas pessoas que estão ao seu redor, tal qual as nações que estavam escravizadas por Babilônia junto com Israel, junto com Judá, essas pessoas que viviam as mesmas mazelas que você e que puderam perceber o quão difícil, ou melhor, o quão impossível é para você e para elas serem libertas dessas amarras do pecado, elas vão ver que você foi solto dessas amarras. Ela vai perceber que uma força tão poderosa te libertou que ela vai poder confessar e dizer: de fato, o Senhor tem feito grandes coisas por eles. Aqui eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para uma chave, assim eu quero chamar, uma chave de interpretação. Por que essa chave é tão importante aqui? Porque certamente nos favores que Deus tem para nós, os seus filhos, Ele tem favores que, ao imediato, as pessoas que não têm ainda uma fé bem apoiada nele, eles são favores, sim, são visíveis. São coisas que essas pessoas irão dizer, sim, Deus tem favorecido eles. Tal qual te conseguir um bom emprego, te dar saúde, permitir que você vá e volte em segurança. Isso são favores que essas pessoas conseguem perceber com o olho nu, digamos assim. São favores comuns que todas as pessoas irão dizer, sim, Deus os tem favorecido. Mas tem alguns favores que só apenas pessoas espirituais podem perceber. E esses favores são aqueles favores que lá o salmista diz assim: e nós diremos, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Enquanto os povos diziam, o Senhor tem feito grandes coisas por eles, mas esses povos não tinham o Espírito do Senhor para os capacitar a fazer tal leitura. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz que as coisas espirituais elas só podem ser discernidas por quem é espiritual, ou seja, elas não irão perceber o favor espiritual. Porém, aquilo que o Senhor há de fazer na sua vida, ainda nessa escala humana, é tão grande que elas irão dizer, não, certamente há um ser poderoso que os favoreceu. Porém, há um favor ainda mais sublime, mais belo, mais incomparável do que tudo aquilo que Deus possa fazer por nós nesta vida. E é por esse favor que você, que é povo de Deus, há de dizer, com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E a sua leitura é uma leitura espiritual. Você entendeu que mais que o Senhor te libertar de pecados pontuais, Ele te libertou do pecado que te lançaria num lugar de fogo chamado inferno. Que o Senhor te livrou. Que o Senhor tem te libertado de um lugar de morte eterna e tem te presenteado com um lugar de vida eterna. E não só a você, mas a todos aqueles que você ama. Porque se você entende que é uma grande coisa, que é algo a se sonhar, você viver uma vida aqui nesta vida, tendo saúde, tendo boa condição financeira, vivendo com a sua família ao seu redor e sendo amado por ela, maior ainda e mais sublime ainda é você poder viver isso eternamente ao lado de Deus.
Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. E a maior destas coisas foi o Senhor ter entregue o seu Filho amado Jesus Cristo em seu favor e em meu favor, para que eu e você, aqueles que creem em Cristo Jesus, possam receber a vida eterna e dizer: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Eu quero te dizer, o motivo da nossa alegria, o motivo da alegria da cristandade, tenha contra si o que tiver, é porque nós nos apoiamos na salvação eterna de Cristo Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. E eu quero te dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por você. Entregou o seu Filho. Creia nele e você vai ver que você será sempre uma pessoa de extrema alegria. Muito obrigado pelo seu tempo. Compartilhe esse vídeo para uma pessoa que você entende que pode viver maiores alegrias. Eu te agradeço mais uma vez, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.